né? Dia 15 foi dia do professor. Eu sempre tive excelentes professores, graças a Deus, e muito mais aos meus alunos e orientados, de mestrado e doutorado, tá bom? Que a gente sempre aprende muito com eles. Inclusive, tem uma aí assistindo a nossa palestra, tá? Então, vamos lá, olha só. O assunto que a gente vai falar hoje, ele tem uma complementação muito grande. No caso de alguma dúvida, alguma coisa, eu vou começar a apresentar, e aí eu perco o chat. Mas eu estou aqui do lado do Zap, tá? Qualquer coisa me chama, por favor. Bem, então, o assunto que nós iremos abordar, ele tem uma relação muito grande com essas boas práticas para a redução da CCS, que é onde eu vou atuar mais, e eu vou mostrar alguns exemplos do impacto na indústria leiteira, mas a professora Valdiane vai abordar esse assunto com mais particularidade, com mais informações, com mais detalhes. E esse trabalho que nós fazemos, ele tem uma complementação muito grande com a indústria, porque eu considero que CCS é o maior desafio do ponto de vista higiênico-sanitário que nós temos hoje na cadeia de leite, principalmente quando a gente pensa em atendimento à legislação vigente relacionada ao leite cru, tá? Nós temos vários desafios, mas nós julgamos que a CCS está entre eles. E aqui nos tópicos da minha apresentação, a gente vai falar o que é contagem de células somáticas, quando que começou a se usar este parâmetro de qualidade higiênico-sanitário do leite. Quando a gente fala de CCS, não tem como a gente abordar os diferentes patógenos da mastite, que 99% são bactérias, só que nós temos características do ponto de vista de processo, de intensidade de processo de inflamação em nível de glândula mamária distinto entre os patógenos, tá bom? E isso vai ter uma consequência distinta também na CCS e no processamento do leite, na transformação dos seus derivados. Como que nós abordamos a CCS em nível de região e de laticínio e de rebanho, porque existe uma demanda muito grande e procura em cima de redução de CCS de rebanho. Mas como que a gente trabalha com uma base de dados, com uma população de rebanhos vinculados a um laticínio ou vinculado a uma região? E qual que é o impacto da redução da CCS para o produtor e para a indústria, né? Porque isso envolve investimento, mas a gente nunca deve interpretar que a redução da CCS é um custo. A gente sempre deve interpretar que isso é um investimento, tanto para o produtor como para a indústria. E qual que é a relação dessa redução e desse aumento de CCS com a legislação atual que nós temos, né, na qualificação dos fornecedores de leite e nos limites estabelecidos, limite máximo estabelecido para CCS, atualmente na legislação. E, finalmente, nós iremos fazer algumas considerações em cima de tudo aquilo que a gente abordou hoje nesses 5 primeiros tópicos. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na história e faz uma linha do tempo de quando começou a se estudar mastite, quando começou a se ter um conhecimento, existe uma publicação no Journal Dairy Science que eles fazem uma retrospectiva de 100 anos das informações técnicas científicas em relação à mastite, que foi publicada nessa revista, entre 1917 e 2017. Então, a gente começa, em 1917, com a identificação do primeiro patógeno da mastite, né, que foi o Streptococcus agalactiae, e seu impacto naquela época na alta contagem de bactérias do leite, na contagem padrão em placas. E o tempo foi se passando, começou-se a ver a associação entre grumos no leite e a mastite clínica,
causada por bactérias, principalmente que classificamos de patógenos contagiosos, que são os estafilococos e os streptococos. Em seguida, 1937, a ocorrência da mastite subclínica e a sua relação com a redução na produção de leite. E o tempo foi se passando, características anatômicas, fisiológicas do teto foram sendo conhecidas, a parte da eficácia dos antibióticos, principalmente contra os patógenos contagiosos da mastite. E, finalmente, em 1953, começou a se avaliar a contagem de leucócitos, que é o que chamamos hoje de CCS, contagem de células somáticas, no leite, e que essa contagem de leucócitos no leite, de certa forma, ela te dava uma estimativa da prevalência, da frequência de animais infectados no rebanho que tinha a doença na sua forma de manifestação subclínica. Então, aqui, em 1953, começou-se a se falar de contagem de células somáticas. Só lembrando, pessoal, que a contagem de células somáticas são células do sistema imunológico, os leucócitos, e células de descamação do epitélio mamário, que não tem nada a ver com células do sistema imune, mas no cômputo geral da contagem de células somáticas, nós temos células de descamação do tecido mamário e células do sistema imunológico. Então, em 1953, começou a se levantar a bola, o que é CCS? E só para a gente poder fazer aqui uma analogia, fazer um paralelo dos valores de CCS e qual que é a gravidade do problema em relação à mastite no rebanho, uma estimativa na redução da produção de leite e percentual de animais infectados. Então, quando temos uma CCS de rebanho abaixo de 250 mil, que é o que aparece aqui, na primeira categoria, é o que nós consideramos uma contagem de células somáticas ideal para o rebanho. Uma contagem abaixo de 250 mil. Então, quando a gente fala em 250 mil, gente, quanto menor essa contagem de célula somática, melhor. Se o rebanho tiver uma contagem de 100 mil, melhor do que 250 mil, melhor do que 200. Tá bom? E quando se tem um rebanho nessa categoria de contagem de células somáticas, nós temos pouca ou nenhuma estimativa de gravidade em relação à mastite. Mas se 250 é o ideal, por que eu tenho pouca aqui na redução de leite? Eu tenho irrelevante, mas eu ainda encontro aproximadamente 6% dos animais infectados. Isso daqui é para dizer que a mastite, por melhor que seja o rebanho leiteiro em termos de sanidade da glândula mamária, todos os rebanhos terão algum caso de mastite em algum momento ou outro, seja de mastite subclínica ou seja de mastite clínica. Qual que é a grande atenção que nós precisamos dar? É que a gente deve manter neste parâmetro com o menor nível de mastite possível para que a redução de produção de leite seja relevante e o percentual de animais infectados seja o menor possível. Então, o que eu costumo dizer nas minhas falas? O melhor rebanho leiteiro do mundo vai ter problema de mastite, mas é o menor problema possível. Não tem rebanho no mundo que não vai ter problema de mastite. Só que a gente quer ter o menor problema possível. Tá bom? E mastite é uma doença endêmica nos rebanhos leiteiros, ou seja, sempre vai existir essa doença nos rebanhos leiteiros. Não existe rebanho leiteiro no mundo que não vai ter algum problema de mastite em algum momento. Só que a gente tem que procurar ter a menor quantidade de problemas possíveis. E aí a gente chega aqui, ó, nesta categoria. Quando temos uma categoria entre 250 e 500 mil, ó, já vou falar de uma vez, o limite atual da legislação é 500 mil. Tudo bem? Nós temos uma estimativa de gravidade média, uma redução de produção que já chega a 4%, e quase 1/4 do rebanho infectado com mastite subclínica. O que eu quero dizer aqui, gente? Que apesar da pessoa atingir o limite da legislação de 400 mil, imagina que um rebanho tenha 400 mil, 450 mil.
está atendendo a legislação, mas do ponto de vista de saúde da glândula mamária, esse rebanho ainda pode melhorar. Então, uma informação importante, para aqueles que atendem o limite da legislação de 500 mil, mas ainda não está abaixo de 250 mil, ainda tem como melhorar. Acima de 500 mil já começa a ter alguns problemas. De 500 a 750 mil, está acima da média, a redução na produção de leite chega a 7%, e nós já temos quase 50%, né? 40% de animais infectados. E quando a gente trabalha acima de 750 mil células por ml, é porque já temos realmente um problema relacionado à mastite no rebanho. Tá bom? Acima de 1 milhão, e à medida que vai aumentando, esse problema relacionado à saúde da glândula mamária para mastite subclínica vai aumentando. E aí é que vem o grande prejuízo que o produtor de leite tem e ele não consegue ver. Por quê? Porque quando nós observamos apenas os casos clínicos de mastite, é uma coisa, mas quando nós observamos os casos clínicos e os casos subclínicos, a gente sabe que a frequência de casos subclínicos chega a ser de 15 a 40 vezes maior do que os casos clínicos. E aí começa a dar o grande prejuízo na redução da produção de leite, principalmente, e o produtor não consegue ver isso. Então, essa ferramenta da gente sensibilizar o produtor em relação ao impacto econômico que a mastite subclínica está causando no rebanho é importantíssimo para que haja adoção de boas práticas agropecuárias com foco no manejo sanitário e com foco na redução de casos subclínicos de mastite no rebanho. Bem, voltando aqui. Logo depois de começar a se fazer as pesquisas em cima de CCS do rebanho, nós começamos, nós não, lá nos Estados Unidos, né, porque a maioria dessas informações são dos Estados Unidos. Então, em 1956, começou a se definir características específicas dos patógenos da mastite e associar essas características dos patógenos à forma de apresentação da doença. O que eu quero dizer aqui? Já começou a se entender que existem patógenos contagiosos da mastite, que a transmissão ocorre principalmente no momento da ordenha, e que a forma de manifestação da doença é subclínica, aonde a CCS é importantíssimo para fazer o monitoramento e o diagnóstico da subclínica em nível de rebanho. Só que aqui a gente entra com a informação dos exames microbiológicos. Por quê? Porque é importante a gente diferenciar quais são essas bactérias para poder saber, em termos de manejo sanitário, o que devemos fazer. Tá? Então, aqui, o que a gente tem que falar? Que, geralmente, os patógenos contagiosos desenvolvem uma mastite subclínica, aonde o suporte laboratorial é importantíssimo no diagnóstico, e os patógenos ambientais geralmente desenvolvem casos clínicos. Agora, na biologia, nem sempre 1 mais 1 dá 2. Esses patógenos contagiosos que desenvolvem casos subclínicos, eles podem cronificar, ficar um longo tempo como caso subclínico e depois se transformar num caso clínico. E entre os patógenos ambientais, nós podemos citar o Streptococcus uberis, que causa uma mastite subclínica, que pode cronificar e virar uma clínica. Beleza? Vamos lá. 1957 começou a se desenvolver o California Mastite Test, é um teste muito interessante mesmo para se fazer ao lado dos animais, no ambiente da fazenda, tá? E aqui eu não gostaria de entrar muito em detalhe, para poder explicar um pouco melhor em relação a esses patógenos contagiosos e ambientais. Mas eu vou querer dar um foco aqui maior nos contagiosos, porque o nosso grande desafio em relação à redução da CCS no Brasil são os contagiosos. E existe diferença entre os contagiosos, que eu vou falar aqui agora.
O Streptococcus agalactiae é uma bactéria classificada como contagiosa, aonde as vacas infectadas são a principal fonte de infecção do rebanho, até mesmo porque o Streptococcus agalactiae sobrevive somente em nível de glândula mamária. É uma bactéria altamente contagiosa, que facilita muito o diagnóstico microbiológico, porque ela é liberada em grandes quantidades pela glândula mamária. É uma bactéria liberada em grandes quantidades pela glândula mamária, podendo impactar na contagem padrão em placas, podendo impactar na contagem total de bactérias, que foi aquele primeiro achado em 1917. Esse patógeno geralmente causa casos subclínicos crônicos, que pode virar um caso clínico. A CCS, entre os patógenos que causam subclínica, é o campeão, é a bactéria campeã, e ela tem baixa cura espontânea. O que significa isso? Apesar da CCS estar alta, o sistema imunológico, as células somáticas, as células do sistema imunológico não conseguem eliminar a infecção. Tá bom? Só que esse patógeno é sensível à maioria dos antibióticos. Então, todas essas características que eu falei em relação a sobreviver somente na glândula mamária, ser liberado em altas quantidades e facilitar o diagnóstico microbiológico para a identificação de animais infectados e sensível à maioria dos antibióticos, essa é a única bactéria da mastite que podemos erradicar de rebanhos, de regiões e de países. Então, os países escandinavos, Dinamarca, Suécia, Noruega, eles já trabalham com a erradicação de agalacte há mais de 50 anos. Eles trabalham com a erradicação de agalacte há mais de 50 anos. Na Dinamarca, existe um sistema de vigilância epidemiológica com Streptococcus agalacti. Vamos passar aqui para o aureus agora, gente? O aureus tem algumas características do agalacte. Vacas infectadas é a principal fonte de infecção. O momento de ordenha é o principal momento de transmissão entre os animais, é altamente contagioso, faz casos subclínicos crônicos, mas dependendo da cepa de aureus, pode dar uma mastite clínica aguda. A CCS é alta e com baixa cura espontânea, principalmente porque o Staphylo aureus tem a capacidade de formar microabscessos e depois formar esses macroabscessos, que inibe a ação, principalmente de antibiótico. E os Staphylo aureus também têm uma capacidade mutagênica muito grande que permite desenvolver resistência aos antibióticos. Então, quando a gente fala de controle e prevenção de aureus e agalacte no rebanho, o foco do Streptococcus agalacti é a erradicação com aplicação de antibiótico via intramamária. No caso do aureus, não tem como a gente eliminar a infecção via antibiótico. E aí, o descarte de animal com infecção crônica é importantíssimo nesse processo. E já falo de uma vez, nós não temos essa prática bem adotada, bem difundida e bem sedimentada pela maioria dos nossos produtores, sem fazer julgamento, porque a gente sabe que tem produtores que têm 10, 15 animais, como que ele vai descartar 2, 3 animais com infecção crônica por aureus? Mas isso é uma coisa para a gente poder refletir, tá bom? Bem, a gente tem os patógenos ambientais. Aqui, desse lado aqui, eu falo do Strepto uberis. Ele pode causar casos subclínicos, mas pode ficar crônico e virar um clínico, tá bom? O antibiótico é muito efetivo, a maioria das bactérias do gênero Streptococcus, seja para animais, seja para seres humanos, tá? E nós temos aqui a mastite clássica por gram-negativo, por bactérias ambientais, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, que promove um processo inflamatório muito grande em nível de glândula, e é tão grande que pode acontecer a eliminação da infecção sem usar os antibióticos, somente pela ação das células somáticas. E esse conceito é o que é usado na cultura na fazenda, no on-farm. Casos de mastite clínica por ambiental, nós não aconselhamos, nós não recomendamos tratar. E casos de mastite clínica por contagioso, trata. Mas isso é um outro assunto, tá bom? Bem, e quando a gente volta
na história da mastite, lá nos Estados Unidos, a gente se depara com os trabalhos que falam sobre o controle de aureus e agalacte, através do manejo, principalmente da ordenha, e através do tratamento da vaca seca, descarte de vaca com infecção crônica, blitz terapia, tratamento de todos os animais infectados com Streptococcus agalactiae. Está faltando um A aqui, tá, gente? Desculpa. E aí, o que acontece? Quando eu boto a bandeirinha do Brasil aqui, eu já tive até um pouco mais de zelo em dizer isso, mas depois que vários colegas pesquisadores da área de mastite falaram isso, hoje eu posso falar com toda tranquilidade que nós estamos atrasados 50 anos em relação ao controle de contagiosos. E parece que agora o pessoal começou a ver a importância de falar de Strepta agalacti e erradicação. A gente tem muitos rebanhos infectados com agalacti e com aureus, gente. A gente vai mostrar aqui daqui a pouco, tá bom? E aí vem aqui terapia da vaca seca, uma relação entre CCS e perda da produção, tá bom? Então, isso daqui é só para mostrar a relação dos patógenos da mastite. A gente classifica como secundários aqueles que promovem um processo inflamatório brando, aonde a gente tem aqui em torno de uma média geométrica de 125 mil e 94 mil, mas nós temos aqui, ó, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti e Streptococcus que não agalacti. E a relação aqui da CCS. A gente pode observar que o agalacti é o campeão. E aí, a gente já sabe da literatura também que rebanhos que têm Streptococcus agalacti têm uma dificuldade extrema em atender o limite da legislação de 500 mil células por ml. Então, assim, vamos lá. Ó, CCS em nível de região e de país. A gente vai fazer uma comparação, mas uma comparação muito modesta, tá, gente? Por quê? Nós tivemos a oportunidade de orientar uma fiscal federal agropecuária do MAPA, com a base de dados que a Embrapa Gado de Leite tem, e que analisa rebanhos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os dados que eu vou mostrar é uma média de aproximadamente 15 mil rebanhos por ano. E aqui nos Estados Unidos, eles fazem para o país inteiro. E a gente só faz uma comparação, tá bom? É uma série temporal de células somáticas no leite de rebanhos. E aí a gente começa a observar aqui, ó, nos Estados Unidos, uma média anual de 265 mil rebanhos em 95 e 2013, 177 mil rebanhos. Uma média geométrica anual que variou de 300 a 200 mil. E um percentual de rebanhos com a CCS anual acima de 400 mil, que começou em 27% e aqui está em 11%. Então, qual que é a importância de analisar essa série temporal dos Estados Unidos de quase 20 anos? É que houve uma melhoria na CCS em nível de país. Olha, quase 30% de rebanhos tinham uma CCS acima de 400 mil. Em 2013, 11%. Melhorou. Vamos dar uma olhada aqui nos dados do LQL da Embrapa Gado de Leite? Ó, uma média aqui de 12 a 15 mil rebanhos por ano, uma média que fica entre 500 mil, 450 mil, só que o percentual de rebanhos com a CCS acima de 400 mil é mais do que 50%, gente. E quando a gente planifica isso daqui, os dados de CCS do Brasil, tanto em relação ao percentual de rebanhos acima de 400 mil, como a média da CCS, a gente vê que não tem alteração, não existe uma tendência ao longo desses 10 anos de dados analisados da Embrapa, não há uma tendência de aumento, nem há uma tendência de redução. Então, quando a gente volta aqui, ó, o que nós fizemos ao longo desses 10 anos para reduzir em nível populacional a CCS do rebanho? Nós não conseguimos fazer praticamente nada. Mas eu ainda entendo que a RBQL é muito importante e as legislações relacionadas ao leite cru, que começou a utilizar a CCS como parâmetro em 2005, a IN 51 foi publicada em 2002, mas entrou em vigência em 2005. Isso é importantíssimo, porque isso mostra o retrato da qualidade do leite do Brasil
e o retrato da saúde da glândula mamária numa população de rebanhos, e retrata se a gente está melhorando ou não. E, em cima disso, a gente toma decisão, em nível de região e em nível de laticínio, porque a gente tem uma base de dados de laticínio para mostrar. Tá bom, gente? Então, vamos lá. CCS nível de laticínio. Isso é um laticínio da minha orientada do mestrado profissional do leite, tá? A gente começou a trabalhar com um rebanho que tem inspeção estadual no estado do Rio de Janeiro. Eles não são obrigados a fazer essas análises da IN. Eles estão querendo fazer para fazer gestão da qualidade de leite e derivados no laticínio. E é essa a cabeça que os donos de laticínios, que os proprietários de laticínios de indústria devem ter. Eu preciso de entender a qualidade do produto que eu compro para poder entender o que eu vou processar, para eu poder entender aonde que está tendo perdas, principalmente no processamento. Então, vamos lá. Ó. É um laticínio que tem, em média, 76 rebanhos por mês ao longo desse período. É lógico que houve um aumento, é só olhar aqui. A média de CCS está em torno de 700, 500 mil. Aqui tem um dado maior, mas por quê, gente? Ó, olha esse N aqui. Então, isso daqui deve ter dado um impacto aqui. Mas olha só, quando eu faço a distribuição desses rebanhos em relação às categorias de CCS que eu mostrei lá no início, nós temos aproximadamente 21% dos rebanhos com a CCS abaixo de 250. Esses rebanhos aqui são rebanhos que eu considero muito bons. Tem um padrão de CCS igual dos estrangeiros lá, da pecuária leiteira desenvolvida. O que não pode acontecer nesses rebanhos de forma alguma? Entrar animal infectado por Streptococcus agalacti, porque provavelmente nesses rebanhos não tem agalacti e tem uma frequência de animais infectados por áureos muito baixa. E aqui, 30% de rebanhos entre 250 e 500. 18% de rebanhos entre 500 e 750 mil. E 32% de rebanhos acima de 750 mil. Então, esses rebanhos aqui, ó, eu faço uma aposta grande que tem Streptococcus agalacti nesse rebanho. Nesses rebanhos aqui, não. E o manejo sanitário é distinto para essas 4 categorias de rebanho. Aqui eu tenho que procurar erradicar o Streptococcus agalacti e descartar vaca infectada cronicamente com áureos. Aqui eu não posso de jeito nenhum comprar uma vaca infectada por áureos e agalacti e botar dentro do rebanho. Vai atrapalhar isso tudo. Vamos lá. Quando eu faço o mesmo gráfico que eu fiz para todos os rebanhos analisados na Embrapa Gado de Leite, que tinha uma média de 15 mil, e eu faço para essa cooperativa, gente, a gente faz isso no Excel. É simples fazer. Ó, a gente vê que não existe tendência de melhora, de redução, tanto de CCS, como de percentual de rebanhos acima de 400 mil. E aí, aqui, quando a gente volta, está aqui o perfil, ó. Isso não muda muito, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Quando a gente olha em relação a volume de leite captado e o percentual de volume de leite que está nessas categorias. Então, vocês lembram que aqui eu tinha 21% dos meus produtores daquele laticínio, só que aqui eu tenho 14% do volume de leite. Esse volume de leite aqui, que representa 14% do laticínio, fornecido por 21% dos meus produtores, esse leite aqui é um leite top, é um leite ideal para fazer queijo. O rendimento dele vai ser muito maior desse volume de leite do que esse leite acima de 750 mil. E o laticínio, eu entendo que deveria saber a estratificação dos seus produtores e do volume de leite, porque em função dessa informação, ele pode direcionar leite para fazer queijo, para fazer outros produtos, ou até mesmo o leite fluido, tá bom? E em função dessas informações, ele pode definir novas linhas de coleta de leite para poder fazer os produtos em função da qualidade. E dá para fazer isso daqui não só para CCS, dá para fazer para CTB também, tá bom? Vamos lá. E aí, quando a gente olha
os 21% de rebanhos que fornecem 14% do volume de leite, essa galera aqui está no céu, vamos dizer assim. A galera aqui, entre 250 e 500, ó, é uma transição, mas não tem jeito. O pessoal que está acima da legislação, e principalmente acima de 750 mil, é o inferno que eles se encontram, porque o produtor está tendo prejuízo direto em relação, e a indústria também. Então, se vocês perguntassem para mim, Guilherme, em qual categoria de rebanhos vocês atuariam? Eu atuaria nas 4 categorias, com estratégias distintas, e essa turma aqui, acima de 750 mil, eu não pensaria 2 vezes. Tem que fazer uma campanha, tem que fazer um projeto, tem que fazer uma parceria com a indústria farmacêutica e fazer a erradicação de Strepta galacti. Não tem jeito, gente. Aqui, ó, é Strepta galacti em pessoa. Se vocês tiverem de sair com alguma informação importante daqui, é o Strepta galacti que a gente precisa erradicar. E depois o Staphylo aureus, descartar a vaca com infecção crônica, que eu já acho mais difícil. Tá bom, gente? E aí? A gente consegue fazer na planilha de Excel e identificar os produtores que têm uma CCS abaixo de 250 mil. Olha só esse produtor aqui, gente. Com CCS, olha que lindo! É um produtor com uma CCS anual. Isso daqui é uma média anual de 116 mil. Eu quero conhecer esse produtor aqui, ó. Esse cara tem que parabenizar ele. Esse cara tem que ganhar um prêmio e falar que ele tem o mesmo nível que um canadense, que um americano, que um francês, em relação à saúde da glândula mamária. Essa galera aqui do azul, que está no céu, é abaixo de 250 mil. Esse pessoal realmente merece ganhar um a mais por ter um parâmetro higiênico sanitário dessa qualidade. Em contrapartida, gente, olha só a galera do inferno que está no vermelho. Tem gente aqui com CCS acima de 2 milhões. Não tem jeito. Essa turma aqui, ó, eles estão tendo um prejuízo enorme em relação à redução na produção de leite. E esse leite, quando é misturado com o leite dessa galera aqui, pelo volume de leite, ele tende a ficar aqui, ó, no vermelho, quando mistura. Então, a gente tem que ter um trabalho intenso com essa turma aqui de erradicação da galacte, tá? Não tem dúvida nenhuma. Pode procurar que tem a galacte aqui. Vamos lá. Isso daqui, gente, CCS em nível de rebanho na Dinamarca. Isso é só para vocês observarem que isso daqui é a contagem de células somáticas. Na primeira setinha, eles identificam que o rebanho está infectado, e na segunda setinha, eles começam a ação, erradicação de agalacte em nível de rebanho. E observem que uma CCS que chegou aqui no pico de 500 mil, depois da erradicação, fica abaixo de 240 mil. Aqui, ó, que beleza. É isso daqui que eu quero. E quando a gente olha... Opa, desculpa, peraí. Um minuto. Ah, eu não postei aqui não, gente. Existe também um gráfico desse, do mesmo rebanho, só que para CTB. E a gente vê um pico de CTB de 300 mil UFC por ml. Depois que faz o tratamento, a CTB do rebanho fica abaixo de 40 mil UFC por ml. Tá bom? É só para falar que o Strepta galacti tem um impacto muito grande na CTB, mas num leite que tem uma qualidade microbiológica boa, num leite que tem uma qualidade microbiológica com CTB abaixo de 40, 20 mil. Se for CTB de 1 milhão, a gente não consegue ver o impacto do Streptococcus agalacti, tá? Mas aí é sujeira. É sujeira, é gram negativo, a flora predominante do leite. Vamos lá. Boas práticas com foco em controle da mastite. Ó, não tem jeito. O suporte laboratorial é importantíssimo para a gente saber se no rebanho tem agalacte ou aureus e agalacte. São os 2 patógenos principais. E eu faço questão de mostrar essas plaquinhas aqui, ó, principalmente essa, que eu tenho certeza. Isso daqui é um meio de cultura que a gente faz semeadura de amostra de leite do tanque, de expansão ou dos latões. E a gente faz o isolamento de agalacte, nesse meio que a gente chama de TKT ou Edwards, e aí, se a gente faz a bioquímica e identifica o Strepta galacti, é porque tem uma vaquinha infectada lá no rebanho com o Strepta galacti.
Ah, Guilherme, então o rebanho que precisa de erradicação de agalacte, eu vou lá na amostra do tanque e do latão e já sei se o rebanho tem ou não tem. Aí depois eu vou no rebanho, coleto a amostra dos animais para saber aqueles que estão infectados por agalacte para fazer tratamento. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente também usa o H-salmonitol para fazer isolamento de áureos e amostra de leite de tanque de expansão e latões, para saber se tem vaca infectada por áureos também. Tá bom, gente? Então, é uma ferramenta interessante que a gente utiliza para fazer os estudos de prevalência de áureos e agalacte entre rebanhos. Quando a gente fala de controle e prevenção da mastite, esses 5 pontos aqui que a gente está listando é os pontos que foram usados na década de 60, né, no Reino Unido, para fazer o controle e prevenção da mastite. E eu descarto aqui, ó, eu realço o descarte de vacas com infecção crônica, tá, gente? Se a gente não tiver o hábito de descartar vaca com infecção crônica por áureos, a gente nunca vai conseguir reduzir a CCS do rebanho só com o manejo de ordenha. Aí as pessoas falam, o meu manejo de ordenha é muito bom, mas eu não consigo reduzir a CCS. É claro, você tem vacas lá que têm a CCS alta constantemente e servindo de fonte de infecção para a vaca sadia. Tá bom? E aqui a gente faz uma menção ao tratamento dos casos clínicos e do tratamento da vaca seca, só que hoje existe uma nova abordagem, porque a gente tem a opção de não tratar todos os casos clínicos e nós temos a opção de não tratar todas as vacas na secagem. Mas a gente tem que ter informação prévia. Se a gente não tiver informação prévia, não tem como a gente abandonar isso por enquanto. Gente, isso daqui é um estudo que nós realizamos, é um artigo que foi oriundo de uma aluna de mestrado aí do nosso curso de mestrado profissional. Ela fez uma estimativa do impacto econômico da mastite em nível de rebanho, e foi através deste impacto econômico que a gente conseguiu convencer o produtor a fazer a erradicação de agalacte. É uma propriedade que tinha aproximadamente 180 vacas holandesas, produzindo, em média, 30, 35 quilos de leite por dia, e no meio dessas 180 vacas, tinha aproximadamente umas 70 infectadas com agalacte. E aí a gente fez uma estimativa do impacto econômico e convenceu o colega a fazer a erradicação da agalacte. E é assim que eu acredito que a gente vai convencer as indústrias e as cooperativas, mostrando o impacto econômico que eles estão tendo em nível de CCS, na redução na produção de queijo mussarela, de queijo prato, que eu acabei de ver na calculadora do professor aí, no milkbox.com.br. Já estou fazendo até propaganda. Muito bom a gente convencer os laticínios a fazer uma campanha, um programa de erradicação de agalacte com base no rendimento dos produtos que eles têm. E isso com os dados reais do laticínio ou da cooperativa, e mostrando o impacto econômico, porque depois que mostra o impacto econômico, né, como já me falaram, né, uma das partes do corpo que mais dói é o bolso. Aí, na hora que o cara começa a chorar desse jeito aí que vocês estão vendo, ele toma atitude, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Esses dados do laticínio que a gente coletou, a gente dividiu em categorias e estimou a média de lactose e extrato seco desengordurado. Então, só para vocês terem noção, utilizando a CCS como referência, essas categorias de rebanho deixou de produzir 5.000 quilos de lactose e 4.500 quilos de extrato seco desengordurado. E essas são as análises estatísticas em relação à média de lactose e média de extrato seco desengordurado. Só para vocês verem, ó, um rebanho que tem uma CCS abaixo de 250 mil tem 4,5 de lactose. Acima de 750, 4,35. Extrato seco desengordurado, abaixo de 250, 8,66. Acima de 750, 8,5. Tá bom, gente? E aí, quando a gente olha dados relacionados à legislação que a gente tem, a leite cru, a gente começa a pegar algumas coisas que entraram aí na legislação, como, por exemplo, teor mínimo de lactose, 4,3, né? A gente já sabe que o teor mínimo de extrato seco desengordurado é 8,6, 8,4, desculpa.
E aí, quando a gente começa a fazer uma relação dos rebanhos que atende a legislação do ponto de vista de CCS, mais uma vez lembrando, não é o ideal. O ideal é abaixo de 250. Mas quanto mais abaixo, melhor. Aí a gente faz aqui um Q quadrado básico e vê uma estimativa de risco. Ó, rebanhos que têm a CCS, né, abaixo de 500 mil, tem 9,1% que não atende a lactose. Quando a gente pega os rebanhos acima de 50, a gente foi para 26%. Então, imagina que aqui é 10, aqui é 26, a gente tem 16% a mais de rebanhos que não atendem os teores de lactose. Por causa de quê, gente? CCS, tá bom? E aqui a gente interpreta que rebanhos que têm a CCS acima de 500 mil têm 2,5 vezes mais chances de não atender o limite da lactose quando comparado com rebanhos com a CCS abaixo de 500 mil. Beleza? Quando a gente olha o extrato seco desengordurado, a mesma coisa. Imagina que aqui é 28 e aqui é 13. Tem 15% a mais de produtores que não atendem o limite do extrato seco desengordurado quando a CCS está acima de 500 mil, comparado com aqueles abaixo de 500 mil. Aí a gente tem aqui 1,5 vezes mais chances de não atender o limite quando a CCS está alta. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é que a CCS não impacta só do ponto de vista financeiro o produtor e a indústria, mas impacta também no atendimento aos limites de lactose e extrato seco desengordurados estabelecidos na legislação. Tá? Então, já deve estar dando aí a minha meia hora, não sei se já passou, está faltando, gente, mas aqui eu já entro nas minhas considerações finais. A CCS é um importantíssimo indicador de saúde de glândula mamária, que nós podemos utilizar esse indicador para analisar rebanhos, laticínios e regiões. E ele é muito importante para a tomada de decisão no controle e prevenção da doença, em nível de rebanho e em nível de região. E a gente pode pensar em nível de laticínio, porque os rebanhos do laticínio estão numa determinada região. E como que o laticínio ou a cooperativa define uma campanha ou um programa para fazer a redução de CCS? Tem que ser de forma distinta às categorias de CCS que nós apresentamos. O Streptococcus agalacti e o Staphylococcus aureus são os patógenos contagiosos da mastite que nós precisamos encarar esse desafio de uma forma definitiva. Nós estamos atrasados mais de 50 anos. Como lidar com essas bactérias? Gente, acabou. O Brasil já tem massa crítica suficiente para entender que controle e prevenção da mastite não é somente tratar os casos clínicos. Vai muito além disso. É uma doença multifatorial que a gente tem que levar característica de ambiente, de indivíduo e de patógeno. Já passou do prazo de começarmos a discutir campanhas ou programas com foco na erradicação de agalacte. Nós temos aí estudos de prevalência que mostram que nós temos 80%, 70%, 60% de rebanhos infectados. Isso vai variar de acordo com a região, de rebanhos infectados por Streptococcus agalacti e 80%, 90% dos rebanhos infectados por áureos. A prevalência de contagiosos entre os rebanhos aqui na zona da mata, aqui em Minas Gerais e no Brasil, é muito alto. E é só a gente olhar os dados de CCS. A mastite é um importante causador de prejuízo, tanto para o produtor como para a indústria, e quando a gente trabalha com o conceito de mastite subclínica, a gente não consegue ver esse prejuízo. Entendeu? Então, a gente precisa da academia, dos institutos de pesquisa, da extensão rural, da assistência técnica qualificada. A gente precisa de mostrar esses dados para a gente poder convencer produtores e laticínios e cooperativas e a indústria de lácteos que é importante fazer a erradicação de agalacte. A mastite, que, consequentemente, a CCS, né, influencia nos limites de lactose e extrato seco desengordurados definidos na legislação. E, finalmente, gente, o Brasil
tem massa crítica suficiente, seja para trabalhar com mastite, seja para trabalhar com CTB, seja para trabalhar com processamento do leite, procurando fazer leite, procurando fazer queijo, iogurte. A gente já tem massa crítica no Brasil suficiente para a gente resolver os nossos problemas. O que a gente precisa é entender o que o pessoal da pecuária leiteira desenvolvida fez, procurar um norte, procurar o que a gente precisa se adaptar à nossa realidade, à nossa cultura, ao nosso tipo de rebanho, ao nosso tipo de nutrição, e fazer o nosso dever de casa. Não existe forma difícil ou forma fácil. Existe a forma certa, coerente, técnica, científica, de resolver as coisas. Tá bom, gente? E, mais uma vez, eu agradeço imensamente a equipe organizadora do Bate-Papo Tecnológico pela oportunidade de apresentar um pouco da nossa visão, da nossa percepção em relação a esses assuntos complementares. Saúde de rebanhos leiteiros, saúde da glândula mamária, porque não é só mastite que a gente tem que se preocupar, existem outras coisas também, principalmente a turma do queijo artesanal, tá? E fazer essa complementação com o pessoal da indústria, do processamento. Então, por isso que eu acho muito interessante essa dobradinha Embrapa e LCT. A gente se complementa muito bem, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Vamos continuar. Obrigada, Guilherme, foi excelente a sua apresentação. A gente já tem algumas perguntas que a gente vai deixar para o final, vou chamar a Valdeane agora, e muitos elogios também. O pessoal está pedindo seu e-mail, depois no final também a gente pode passar, ou enquanto a Valdeane apresenta, você pode colocar aí no chat para o pessoal o seu e-mail, tá? Eu vou mandar os dois, o da Embrapa e o da UF, tá bom? Mas parabéns pela apresentação, ótima palestra, esclareceu muitos elogios aqui. E Val, vou te pedir para você não demorar muito, que a gente já está com 11 horas e 4 minutos aqui no meu computador, senão a gente fica com pouco tempo para discutir no finalzinho aí as perguntas, que eu já vi que tem muita pergunta interessante aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar ser rápida na apresentação para a gente deixar mais tempo para discussão. Isso. Ô, Guilherme, eu vou só te pedir para você interromper a sua apresentação para poder começar. Tá, desculpa. Eu passei muito da minha meia hora, gente, desculpa. Tranquilo. Sem problema, foi ótimo. Não tem problema não, aqui é assim mesmo. Foi ótimo, Desculpa. muito bom. A gente se empolga aqui, aí você sabe como é que é, né? Sei. Se não tiver empolgação, não funciona. Eu já tirei o meu, eu vou também sair e vou aqui dar um mudo, tá? Boa palestra, Valdiane. Obrigada, Guilherme. Enquanto a Val coloca a apresentação dela, parabéns pela apresentação, visão direta ao ponto, parabéns, Guilherme, excelente palestra, grata, excelente, muito esclarecedora. Depois eu passo aí para as perguntas, tá? Mas foi muito boa mesmo. Denise, queria só agradecer aqui a presença do pessoal da Emater, do IMA, do SEBRAE, da UFJF, da Embrapa e os produtores de queijo artesanal, né? Registramos aí a presença também dos alunos do ILCT, do professor Sebastião Tavares, dos professores da EPAMIG ILCT, do Altécnico, que sempre está aí junto com a gente, do Kleber Andrade, que também sempre participa, do Antônio Henrique, produtor de queijo aí, que está participando a primeira vez, Cristiane Viana e Daniel Arantes, da EPAMIG, a Érica Granato, da UFOP, o pessoal da Forno de Minas, o produtor Francisco Bontempo de Oliveira, a Helenice Gonzalez, que sempre participa também com a gente, o João Belo, o Laboratório Capanela, aí, o pessoal do Laticínio, Vovó Anísia, Marciana da Embrapa, a Natália, nossas ex-alunas, o Mário Passos, que desde o primeiro você consegue apresentar aí? Aqui. E o Elmer da Embrapa, da Emater, né?
ex-Emater e agora consultor do queijo artesanal. Obrigado, Vou procurar Elma, aqui, pela peraí. presença. Peraí. Ô, Val, pode apresentar. Eu vou tentar colocar a apresentação dela aqui, Júnior. Uhum. Hoje, Só um minutinho. toda vez que... Não está nem carregando aqui o formato. Peraí. Deixa eu minimizar aqui, botar a apresentação. Eu abri, já está aqui aberta, mas eu não estou conseguindo. Só apresentar agora, Denise. Eu tô... Peraí. Vou tentar tirar aqui e colocar de novo. O meu tá aparecendo na tela do bate-papo. Você vai clicar em apresentar agora, apresentar uma janela, a janela inteira ou uma janela, e aí vai... Isso, aí você tem que selecionar essa janela aí e o botãozinho vai ficar azul, compartilhar. Tá, vou apresentar aqui, vocês me falam se foi. Tudo bem. Foi? Ainda não. Tá aparecendo? Ainda não. Peraí. Vou fechar a apresentação. Tá indo para mim aqui também não. Olha, minha conexão também não tá das melhores hoje não, mas vamos tentar de novo, peraí. Apresentar agora, né? Apresentar. Tela inteira. Tela inteira. Aí você vai clicar nessa tela aí. Nessa telinha aí. E o botão vai ficar azul embaixo. Vê se foi. Foi. Tá aí. Tá ótimo. Pode agora colocar em modo de apresentação. Tá, não era só para saber se tinha ido. Agora eu vou botar. Excelente. Boa apresentação, Fabiane. Obrigada, Júlio. Gente, bom dia. Vou dar continuidade aqui ao assunto que o Guilherme introduziu de uma maneira até bem detalhada. Ele falou bastante sobre os agentes que são causadores da mastite. E agora eu vou aprofundar um pouco qual é a influência que tem a CCS para o processamento de leite. Então, a gente entendeu um pouco do problema na propriedade rural, ele também falou um pouco desse impacto na indústria, e a gente agora vai entender o que repercute no processamento. Se tem alguém com o telefone, está dando eco aqui. Pode passar o próximo, Denise, por favor. Só tira aqui. Então, se nós formos analisar quais são os parâmetros que determinam a qualidade do leite cru, nós poderíamos estratificar em 3 níveis. O primeiro é a composição. E aqui eu enfatizo bastante a questão da gordura, que dos componentes do leite é aquele que possui maior variação e que tem maior interferência de vários fatores. Os fatores físico-químicos, crioscopia, acidez, densidade, e o higiênico sanitário, que a gente pode incluir o CCS aqui, no fator higiênico sanitário, também o CBT, que são extremamente importantes. Então, se nós formos imaginar quais são os fatores que realmente, quais são os parâmetros que determinam essa qualidade, que impactam composição, físico-químicos e higiênicos sanitários. Passa, por favor, Denise. Motivos para se preocupar com a qualidade do leite cru. E o Guilherme, ele até já detalhou um pouco a respeito desses motivos. Primeiro, é uma maior produtividade industrial. Isso aqui é óbvio, é consequência. Se eu não tenho um leite de boa qualidade, eu não consigo ter um produto. Não é só a questão da qualidade, mas a produtividade, o rendimento do meu produto. Redução de custos na produção. Então, você faz a produção, obviamente, você está pretendendo ter lucro com aquilo, é um negócio, então você precisa ter lucro, e para você ter lucro, você tem que diminuir ao máximo o seu custo. Aumentar a vida de prateleira dos produtos, que nós chamamos de shelf life, extremamente, diretamente proporcional à questão do aumento de CCS com a vida de prateleira. Nós vamos discutir mais para frente por que isso acontece, quais são os fatores, os elementos que impactam nessa vida de prateleira desse produto. Redução de reclamação do cliente. A reclamação do cliente, obviamente, é a consequência. Se eu tenho um produto que não tem qualidade, ele não tem um tempo de prateleira, que é o estimado no registro
lá no meu rótulo, na minha etiqueta, eu terei várias reclamações. Além de falta de padronização, consegue perceber pequenas variações de produção. Então, às vezes, você faz o queijo um pouco mais salgado, aquele consumidor seu, que é um consumidor fiel, ele consegue perceber com muita facilidade. Atender a legislação vigente. E nesse ponto, eu trago até uma fala do início do Júnior, que ele disse o seguinte: nós preocupamos muito com tecnologia e, às vezes, nós esquecemos a questão da qualidade do leite, e aí eu falo e faço o link, não é só a qualidade está muito relacionada com a legislação. E a maior competitividade dos produtos, que é realmente uma união de todos esses fatores. Quando nós falamos de atender a legislação vigente, Denise, passa o próximo, por favor. Aqui, eu quero detalhar um pouco, o Guilherme também já citou, a respeito das duas instruções normativas que nós temos vigentes hoje, que é a IN 76 e a IN 77. O que é que mudou a partir de novembro de 2018 com essas duas instruções normativas? A 76, ela definiu os padrões do leite, e aqui especificou que a contagem de células somáticas máxima, hoje permitida, é de 500 mil células por mililitro. E de CBT, 300 mil para o leite cru e para o leite antes do processamento, 900 mil. Então, isso foi um processo lento, inclusive, porque desde a IN 62, que é de 2011, se não me engano, 2011, o que aconteceu? Já havia os parâmetros que foram definidos de CCS e CBT, só que os produtores rurais eles não conseguiam atingir. Então, o que sempre fazia? Sempre fazia uma nova tabela, prorrogando prazos, para que as propriedades rurais se adequassem. E era até interessante que tinha uma divisão por regiões. Então, tinha a região sudeste, a região nordeste. Eles até consideravam que a região norte e nordeste, eles tinham menos condições de atender, então, os níveis dessas duas regiões sempre eram mais altos do que o sul e sudeste, considerando a questão de conhecimento, de tecnologia, de dados atuais. E quando chegou em 2018, realmente chegou o limite, ponto limite, a partir de agora. Tem que existir, realmente, esse acompanhamento de CCS e CBT na propriedade, principalmente CCS e CBT. E a questão do plano de qualificação de fornecedores de leite. Pessoal, que é o seguinte: o leite, a partir do momento que chega na plataforma, você não consegue fazer muito por ele, você não consegue melhorar a qualidade do seu leite. Você vai, no máximo, manter. O que é que eu posso fazer? Eu posso ir no meu produtor, ir na origem e tentar melhorar. Então, esse alinhamento, esse entrosamento da indústria do produtor é algo que eu penso que se realmente tiver alinhado, eles estiverem próximos, você tem muito como melhorar a qualidade do leite e, em consequência, melhorar a qualidade do seu produto final. Então, claro que hoje a gente tem várias estratégias de definir rota de coleta de leite a partir da definição de C7 e CBT. Só que eu acho que o ideal não é eu ficar definindo rota de coleta, é eu realmente tentar melhorar o leite lá na minha propriedade rural. A gente já sabe hoje quais são, e aí o Guilherme apresentou muito bem, quais são os agentes que causam a mastite. Nós já temos muita massa crítica, nós temos muito conhecimento técnico, mas, infelizmente, é uma doença que acomete o rebanho e que impacta muito na nossa produção. Fazendo propaganda aqui do Ideas for Milk, essa semana a gente está participando também, a equipe mais uma parceria da Embrapa e Epamig, a gente está participando também do Ideas for Milk. E o que acontece? A gente tem que pensar em voltar lá na propriedade rural, ver o que é que pode ser feito para quando o leite chegar no laticínio, você já ter um leite com qualidade. Denise, passa o próximo para mim, por favor. E aqui, quais são as alterações no leite cru causadas pela alta CCS?
Parece até algo muito primário a gente falar e ficar repetindo o que é CCS, mas muito produtor, principalmente pequeno produtor, eles não entendem o que é CCS. Ele sabe que o laticínio ele pode querer pagar para o CCS, mas às vezes para ele é só uma sigla. E ele não consegue perceber o que é que aquilo vai impactar no seu produto, o que é que aquilo impacta no seu leite. Então, o que é que pode causar? Diminuição da caseína, e eu vou explicar para vocês por que diminui a caseína, de alguns elementos, como cálcio, fósforo e lactose. Outros elementos, ele pode ter um aumento, mas esse aumento ele é relativo, como, por exemplo, a gordura e os ácidos graxos livres de cadeia curta. O aumento, isso aí é notório, da atividade proteolítica, que é isso que causa diminuição da caseína. Caseína é a proteína do leite. E atividade lipolítica. A provável redução na produção do leite devido à infecção da glândula mamária é mais acentuada do que a redução na síntese de gordura, ocorrendo a concentração desse constituinte. Por isso que eu falei que o aumento da gordura, ele é um aumento relativo. Por quê? Você tem uma diminuição, um impacto na diminuição do volume de produção de leite, mas você não tem um aumento na mesma proporção da gordura. Então, proporcionalmente, você tem um teor maior de gordura, mas isso não quer dizer que não houve diminuição, tá? Mas, inclusive, se vocês forem fazer pesquisas em trabalhos científicos que foram feitos com relação a essa ação no aumento de diminuição, é quase que 50% em algumas pesquisas. Em alguns, eles obtiveram o resultado de aumento da gordura, outro em diminuição, em decorrência disso que eu estou falando, que o aumento ele é um aumento relativo. Denise, pode passar, por favor. E aqui, já falei um pouco, vou passar, a Denise já me pediu para poder ser mais rápida, não vou passar por esse slide, a gente já falou um pouco do que é que interfere, vamos passar mais para a parte, isso. A consequência da alta contagem de células somáticas. Então, se a gente for observar aqui, a caseína, uma contagem abaixo de 100 mil, 2,81, se a gente for olhar uma contagem acima de 1 milhão, 2,25. E aí a gente pode recordar um pouco daquele quadro do Guilherme que ele coloca céu e inferno, que eu acho bacana, que ele coloca o céu em azul, o inferno em vermelho. Aquele produtor que está com a contagem com 125 mil, se não me engano, 81, 2 mil, mas chega até depois que junta com leite que está de melhor qualidade, ele chega a uma média de 1.000, 1.500, ele já reduz para 2,25. E aí isso vai interferir, porque se eu tenho a diminuição da caseína, eu tenho uma diminuição da minha matriz proteica que vai formar meu produto lácteo. Interfere principalmente nos queijos e nos fermentados, nos iogurtes. Pode passar, Denise, por favor. E aqui, eu vou pedir para a Denise me permitir demorar um pouco mais para explicar por que acontece essa quebra da caseína. O que é que causa essa proteólise? Então, no leite, existe cerca de 50 tipos diferentes de enzimas nativas, já são naturais do leite. Porém, a principal atividade proteolítica endógena do leite é decorrente da ação da plasmina, que é uma enzima normalmente associada à fração da caseína. A plasmina do leite é idêntica à plasmina do sangue, diferindo apenas do peso molecular. Então, o que é que ocorre quando o animal está com infecção, com a mastite? Ok? Quando eu tenho infecção, inflamação, eu tenho um aumento da permeabilidade, da passagem pela parede celular. Então, tanto que há o extravasamento de sangue. Quando você vê animais que já tem, claro, já tem toda uma questão de ruptura de vasos, mas no índice menor, eu tenho todo um extravasamento de componente do sangue. Além da plasmina, que já é natural, que já é endógeno do leite, eu tenho um aumento dessa plasmina através dessa permeabilidade, através da infecção. Pode passar, Denise, por favor. E aqui, o que acontece? A plasmina, eu tenho o plasminogênio, ele está inativo. Quando há o processo de infecção, eu tenho ativação do plasminogênio em plasmina. E a plasmina,
ela vai causar a proteólise, principalmente a beta-caseína, a alfa-S1 e a alfa-S2. E aqui eu coloco para vocês uma diferenciação dos efeitos causados da proteólise pela plasmina e do efeito causado pela proteólise dos psicotróficos, que é um pouco diferente. Se a gente for observar a proteólise dos psicotróficos, ela é com maior intensidade na beta-caseína, seguido da alfa e S1. Então, às vezes, quando você vê no produto acabado, você tem uma diferença mínima, mas tem uma diferença justamente por essa questão qual é a fração da caseína que tem a ação da plasmina. Passa um pouco, Denise, por favor. E a interferência, vou tentar acabar 11h30, tá, Denise? Vou ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir. Os produtos lácteos à base de proteína, como eu falei, iogurtes e queijos, são os mais prejudicados, com efeitos da presença do CCS. A fabricação dos produtos depende da coagulação da caseína, que tem a sua síntese reduzida e a hidrólise favorecida com a mastite. Aqui é diferente, por exemplo, de um doce de leite, que eu não preciso dessa coagulação. Os principais problemas apresentados são alteração do tempo de coagulação. Obviamente, se eu tenho uma diminuição, a queda da caseína, da proteína, eu vou ter toda a alteração no meu processamento. Um deles é a alteração do tempo de coagulação. Atraso na fermentação, abaixamento do pH no pós-processamento, nos quais resultam na redução do meu shelf life, que é o quê? Meu tempo de vida do produto na prateleira. Alteração na composição proteica, diminuindo o rendimento na fabricação de queijo. E aqui, quando nós falamos de rendimento, claro, obviamente, a gente foca muito na questão da produtividade, do lucro. Mas nós também estamos querendo mostrar a questão da qualidade do produto, o que é que isso pode interferir na qualidade do produto. Quando a gente fala da plasmina, e vocês agora já conseguem entender mais de forma microscópica o que é que acontece, qual é o efeito da CCS no leite, para vocês terem uma ideia. A plasmina, mesmo após o processo de pasteurização, ela tende a ficar ativa de cerca de 70% a 80% do seu teor inicial. Então, mesmo produto, após a pasteurização, exemplo, o processamento vai ser o UHT, o leite UHT, ela continua agindo. E aí pode gerar aquele efeito de gelatinização, gelatinização no leite UHT. E isso é extremamente importante a gente atentar. Por quê? O produtor, ele está lá na fazenda, ele não consegue entender. A gente não consegue explicar isso de forma que ele consiga perceber o que é que algo que ele tem que fazer na glândula mamária que vai impactar tanto lá dentro da produção, lá dentro do meu laticínio. É algo que nós técnicos, nós precisamos conseguir diminuir o nosso nível de complexidade para passar essas informações para eles entenderem e nós conseguimos nos ajudar. Porque se o produtor eles não conseguem perceber toda essa interação, toda essa dificuldade e toda essa complexidade que existe no leite, nós nunca vamos ter um leite de qualidade. Denise, pode passar o próximo, por favor? E aqui, pontuando um pouco, o leite condensado, qual é o efeito que eu vou ter da CCS? A diminuição da estabilidade térmica. O leite em pó, gosto queimado e outros sabores estranhos, também a diminuição da estabilidade térmica. O queijo, e aí a gente já repetiu um pouco, que é aumento no tempo de coagulação, coalhada mais frágil, uma queda no rendimento, flavors indesejáveis durante a maturação, alteração do sabor, o leite fluido, alteração do sabor e gelatinização durante a estocagem, que eu já expliquei isso para vocês. Inibição, produtos fermentados, principalmente, inibição do crescimento das culturas lácteas e manteiga, queda no rendimento e aumento da rancificação. Denise, passa, por favor. E aqui, algo que é muito hoje em evidência, a questão dos queijos artesanais, a preocupação
dessa utilização de leite cru. Então, a preocupação com a sanidade do rebanho é muito grande, não só a questão de brucelose, tuberculose, mas de células somáticas, de CBT. É o que vai impactar e o que vai realmente repercutir na qualidade do meu produto final. Então, eu quis pontuar bastante sobre interferência nos queijos artesanais, que é um assunto que está muito em evidência e a gente precisa realmente se preocupar. O que é que pode impactar a CCS? Diminuição da atividade do pingo e das bactérias do leite, pois inibe as bactérias láticas. O aumento no tempo de coagulação, que isso aí é notório, já é comprovado. A coalhada fica mais mole, em decorrência toda dessa diminuição do meu teor de caseína no leite. A coalhada tem dificuldade de perder o choro, que é conhecido como queijo fica chorão. Maiores perdas de proteína, também conhecido como finos na massa e gordura no soro. E queda, isso aí repetir o tempo todo, queda no rendimento. A gente vai ter sempre a queda no rendimento. Passa, Denise, por favor. Esse exemplo, eu acho que é bem interessante, acho que é bem fácil de identificar. Foi um artigo publicado de um orientado da nossa colega Renata Golim, e eu utilizo bastante ele como exemplo, que acho que fica muito fácil das pessoas entenderem o quanto que se perde quando você tem o CCS alto. Então, o estudo foi feito com queijo parmesão, então o padrão foram 10 mil litros, um lote de 10 mil litros, e aí utilizou-se como referência o leite acima de 970 mil, que era considerado com alta CCS, e abaixo de 360 mil, que era considerado um leite com baixa CCS. Lembrando aqui que a legislação hoje, o que é o parâmetro é 500 mil, então esse aqui com baixa está até menos do que a legislação hoje exige. E aí, quando você observa o rendimento aqui de um leite que estava acima de 970 mil, teve um rendimento de 797, vou arredondar aqui, quilos de queijo. E o produto que foi feito com leite, que estava com baixa CCS, foi 884 quilos de queijo. A gente pode observar um rendimento superior de 11,05%. Gente, isso é muita coisa. Isso é muito. Quando a gente começa a comparar aqui a questão por dia, por mês, por ano, considerando o quilo do parmesão R$ 80,00, é um prejuízo de R$ 2.534.400 por ano. É muita coisa. Então, se a gente for observar, utilizar o que a gente está perdendo com isso em capacitação, em treinamento, nós vamos ter um ganho absurdo. Não só na rentabilidade, mas a rentabilidade hoje impacta bastante, as pessoas costumam, quando você tem uma perda financeira, você costuma realmente atentar e observar essas questões. Esse leite aqui com 970 mil, hoje, não é permitido o seu processamento por lei, não é mais permitido. Você tem uma média que o produtor ele tem como se fosse um período de adaptação de 3 meses. Então, tem a média do primeiro mês, do segundo, do terceiro. A partir do terceiro mês, você precisa excluir esse produtor da sua linha de fornecimento. Então, hoje, a gente já está no processo que a legislação ela já está bem rigorosa. Passamos por 10 anos aí de adaptações para as pessoas começarem a entender, e existem vários laticínios, que obviamente eles começaram a fazer aqueles programas de pagamento por qualidade. Antes era muito voltado para a composição, principalmente a proteína e gordura. Muitos começaram a acrescentar esses fatores de higiênicos sanitários, que era CCS e CBT, para você pontuar ou você premiar um produtor para que ele pudesse desenvolver, só que com o passar do tempo foi percebido, o produtor sozinho, alguns eles não conseguiam fazer isso. E se a gente for analisar os dados hoje do Brasil, a gente tem cerca de 80% dos produtores são pequenos produtores, e eles ainda impactam no volume de leite que a gente processa.
E o que é que acontece? A legislação, ela tentou fazer essa interligação entre o laticínio e entre a propriedade rural. Então, hoje, o laticínio ela tem a obrigação de atuar aqui junto com esse produtor para fazer essa diminuição da CCS. E algumas pessoas perguntam, vai existir uma propriedade com CCS zero? Jamais. Vai existir uma propriedade sem mastite? Jamais. O que acontece é que fazer o diferencial é o nosso tratamento em relação à situação. Com mastite, eu acho que o Guilherme já explicou bastante, já detalhou, não vou alongar. Com a questão da CCS, de você conseguir a redução, de você conseguir zerar, eu quero só recordar aqui para vocês que a lactação, a gente possui 4 fases, que é a mamogênese, que é o processo que tem toda a formação dos alvéolos, dos componentes internos da glândula mamária. A lactogênese, que é essas células começarem a adquirir capacidade de produzir leite. A galactopoiese, que é o que a gente conhece como lactação, que é o processo de excreção de leite propriamente dito. E involução da glândula mamária, que é o quê? É a lise dessas células que foram criadas lá na mamogênese, que ela vai ter destruição para que possa a glândula mamária se preparar para uma lactação seguinte. Então, se a gente entender que existem essas 4 fases de lactação, quando eu chego na última, que é na involução mamária, no processo de evolução, eu sempre vou ter a lise da glândula mamária. E aí, recordando, a lise das células da glândula mamária. E aí, recordando o que é CCS, é o quê? A lise, as células da glândula mamária, mais os leucócitos. Então, sempre, quando eu tiver esse processo, essa contagem, porque eu vou ter essas células de descamação que são naturais de um animal sadio, porque faz parte das fases da lactação. Só que a gente normalmente conhece, a gente entende, né? A maioria das pessoas entende a lactação propriamente dito só com a fase de excreção, que é a galactopoiese. Mas esse processo de involução, de lise, de degradação, de ruptura, de descamação da glândula mamária ocorre de forma natural. Então, sempre vai existir uma contagem. Nunca você vai conseguir zerar, porque isso faz parte do processo da fisiologia da glândula de uma forma geral. E é isso que eu sempre explico para as pessoas entenderem. O que é possível, o que é extremamente assim, fácil dentro do que a gente já tem hoje de conhecimento técnico, é nós colocarmos a propriedade nessa faixa de 360 ou até menos de 100, que é considerado, que a gente consegue muito observar isso em outros países. E que hoje no Brasil existe sim muitas propriedades rurais que eles já conseguiram atingir e manter. Não é outra informação que eu acho que é muito importante a gente discutir tecnicamente. Eu não posso ter essa minha CCS, um gráfico irregular, aumenta e desce, aumenta e sobe e fica variando. Eu tenho que ter aquilo ali sempre estável. Obviamente, pode acontecer alguma situação que eu tenho um problema pontual e que eu vou sair um pouco da minha média, mas eu não posso ter variações muito grandes dessa CCS, eu tenho que ter um controle, porque o controle disso está relacionado com o controle da mastite, está relacionado com o controle sanitário do meu rebanho. E algo que eu impacto, eu friso bastante, que impacta muito, são a questão dos dados. Hoje não existe nenhum acompanhamento, nenhum melhoramento se a gente não consegue fazer relatos, se a gente não consegue ter históricos, se a gente não consegue analisar o relatório que chega do RBQL. Eu já vi produtor rural pegar o relatório do RBQL e não sabe nem ler o relatório. Então, essa é uma dificuldade que as pessoas realmente têm e a gente precisa, nós, técnicos, nós precisamos realmente ir no campo, conversar com os produtores, fazer essa interação, EPAMIG, Embrapa, Emater, e levar essas informações, claro, de uma forma que as pessoas consigam, os produtores, eles consigam entender o que é que às vezes, fazer o procedimento do pré-DIP, do pós-DIP, vai impactar no leite. Porque é que, às vezes, o leite que ele come lá, que foi feito na queijaria lá do vizinho dele, está com um gosto ruim, um gosto amargo. Então, as pessoas precisam entender o que é todas
as atitudes, todo o manejo durante a produção do leite impacta. A gente escolheu o tema só CCS, mas a gente poderia falar de vários outros problemas que impactam no produto final. Denise, só finalizando, senão a Denise me mata. E aqui é algo que acho que é consenso. Nenhum processo tecnológico é capaz de melhorar a qualidade do leite. Cuidados no manejo do rebanho, sanidade dos animais, obtenção higiênica do leite e armazenagem adequada exercem importante impacto no produto final. Então, não adianta. Eu posso ter meus melhores equipamentos dentro da minha fábrica, eu posso ter a melhor instalação, eu posso ter a melhor equipe técnica, eu posso ter o melhor queijeiro do país. Se eu não tiver um leite de qualidade e eu não tiver consciência do que o meu produtor ele faz lá na propriedade rural, não adianta nada. Eu não vou ter um produto bom. E hoje, o que nós temos todos, nós como cadeia do leite, que a gente precisa discutir, é que o consumidor ele está muito mais atento à questão do produto. Então, o consumidor já quer saber se você utilizou produtos agrotóxicos no seu rebanho, se você já tem propriedades que são orgânicas, que já tem a certificação orgânica, então tem consumidor que já está preocupado com isso. Isso você agrega valor ao seu produto, já existe um nicho de consumidor que ele realmente quer um produto, ele quer saber se o animal foi tratado de forma adequada. Então, é algo também é uma preocupação muito urgente hoje no mundo, de uma forma geral. Surgiu na Europa, mas já existe, já está crescendo muito hoje no Brasil, que é a questão do bem-estar animal. Então, tem as 5, eu não vou detalhar aqui, mas existem 5 princípios básicos, e um deles é a questão da sanidade do rebanho, porque as pessoas às vezes associam o bem-estar só o animal, ele tem aquela escovinha para poder ele fazer aquela coçadinha no pescoço, mas um dos princípios do bem-estar animal é a sanidade do rebanho. Se o seu rebanho está livre de doenças, se o animal ele tem alimento. Então, isso é uma preocupação hoje de um grupo muito crescente de consumidores. Eu acho que nós precisamos estar atentos a todas essas adequações, todas essas modificações. É claro que os últimos meses nós tivemos uma mudança em relação ao consumo de lácteos, principalmente depois da pandemia. Algumas pessoas no início falaram que o consumo de lácteos ia reduzir, muito pelo contrário, o consumo de lácteos aumentou de uma forma assim absurda, algo que muitas pessoas acreditavam que não iria acontecer. E aí as pessoas, quando elas começam a consumir mais, elas começam a ter o quê? A ter uma questão de cobrança em relação àquele produto que ela está consumindo. Então, nós temos que ter muita atenção à qualidade desse produto. Que produto que nós colocamos no mercado? Não só para atendimento de legislação. Eu confesso que eu sou apaixonada por legislação, gosto de legislação, mas eu entendo que a legislação ela é feita para a gente ter pelo menos uma padronização, um parâmetro. E hoje, a SETES, nós conseguimos manter um padrão mínimo de qualidade no leite do Brasil. Então, nós precisamos ter essa consciência. Vou finalizar, senão a Denise me mata. Passo o próximo. E aqui eu queria deixar para vocês, fazendo um pouco aqui de merchan da nossa empresa. Essa minha apresentação foi montada com alguns artigos desse informe agropecuário, que é disponível para venda no site da EPAMIG. E essa cartilha, que é gratuita, de queijo Minas artesanal, que foi feito também pela nossa equipe, que são conteúdos bem interessantes para quem gosta, para quem trabalha na área. E agradeço vocês. Passo o último, Denise, só para deixar meu contato e meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato comigo. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Valdeane, obrigado, Guilherme, foi ótimo as 2 apresentações. A gente atingiu um público aí de mais de 100 pessoas. Agora, Denise, por favor, vai passar a parte das perguntas.
Tá, deixa eu procurar aqui as perguntas. Vamos lá. Não vai dar tempo de responder todas as perguntas, então nós vamos disponibilizar aí no chat. Por favor, os convidados podem escrever seus e-mails no chat, né, que depois, dentro do possível, eles irão responder. Obrigado. A primeira pergunta, vou seguir a ordem aqui, até porque, como eu estava compartilhando a tela, não deu para eu ler os últimos comentários e para eu poder selecionar, então vou na ordem. A primeira pergunta para o Guilherme, né? Quando ele estava falando no inicinho da apresentação dele sobre a importância de saber qual patógeno, surgiu essa pergunta aqui da Cleoci Beninca. Ela quer saber se há testes rápidos para detecção dos patógenos relacionados à mastite. Aí você não falou no final, Guilherme, seu áudio está fechado, tá? Se você quiser falar. Você falou, colocou as plaquinhas lá, né, da microbiologia. Existe teste rápido ou tem que ser pelo método tradicional mesmo, para identificar cada patógeno? Nós temos alguns métodos disponíveis em laboratório, que no caso é biologia molecular, que você pode entregar a amostra no laboratório de manhã e à tarde ter o resultado. Só que esses métodos, né, de PCR ainda estão caros. Mas, enfim, o que eu entendo hoje, que é o rápido que ela quer, né, que não precisa de ser tão rápido assim também, né? Mas vamos lá. O que a gente tem hoje em dia que está funcionando muito bem é a cultura na fazenda. Tem uma empresa que se chama OnFarm. Ela é formada por ex-alunos de pós-graduação do professor Marcos Veiga, na USP, e eles trabalham com a mesma metodologia que a Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, já trabalha há 20 anos. Eles têm um sistema de cultura na fazenda, com placas que são bipartidas ou até tripartidas, e cada espaço dessa placa tem um meio de cultura diferente. Quando os animais têm mastite clínica, eles coletam a amostra e na própria fazenda tem um mini laboratório muito simples, com uma estufa, que eles processam a amostra e deixam incubada por 12 horas. Depois de 12 horas faz a leitura e, em função do resultado da placa, faz ou não faz o tratamento. Só que tem alguns casos que o colega não consegue chegar na espécie de bactéria. E aí demanda algumas análises mais. Então, o que é rápido para ela? Vamos supor, um resultado de exame microbiológico ou o resultado de um PCR, que sai em 24 horas, para mim isso é rápido. Tá bom? É diferente do CMT, que você faz e faz a leitura na hora, você tem um resultado. Tá bom? E a outra coisa também, antes de me perguntarem, professor, mas e se eu demorar 12 a 24 horas para fazer o tratamento da mastite clínica? Não tem problema. Já tem dados aí da literatura que não tem problema nenhum esperar 24 horas para fazer o tratamento. Tá bom? O que eu entendo de rápido é isso. Tá? Agora, vamos supor, se a pessoa está querendo informação em relação à Galacte para tratar, aí não adianta, professora. Tem que ir lá, coletar a amostra dos animais, aí já demora um pouco mais. E existem estratégias para cada momento, no início da erradicação e no final. E no meio. Tá bom? Entendi. Eu pensei que talvez que a pessoa quer também alguma coisa para fazer na própria fazenda, para não ter que sair, né? Porque às vezes é difícil a pessoa sair. Então, realmente não tem, né? Tem que procurar algum para identificar, não tem né, esse que já todo mundo faz, né? Mas para saber qual micro-organismo teria que procurar alguém que especializado, né? Então, vamos lá, a Valdeane finalizou aí falando um pouco, né, parabéns, Val, pela palestra, foi muito boa, uma complementou a outra,
E você falou um pouco de bem-estar animal, então a gente tem uma pergunta sobre isso. O João Belo gostaria de saber, e gostaria que você, Guilherme, comentasse sobre a mastite no sistema compost bar versus sistema a pasto, se tem alguma diferença. Quem vai começar? Eu ou você, Valdiane? Ô, Guilherme, pode responder. Eu só quero fazer uma observação aqui, que, inclusive, todas essas... Barney tem pouco tempo que foi trazido para o Brasil, e a Embrapa, recentemente, ela fez uma estação, né, Guilherme, lá no Coronel Pacheco, para fazer justamente vários estudos em relação a todas essas interferências que existem no compost Barney. Então, o que acontece? Se você pegar as 100 propriedades top no Brasil de produção de leite, a maioria era freestyle. E aí começou a ter uma migração nos últimos 2 anos das propriedades do freestyle para o compost Barney. E aí vários estudos já estão começando a ser feitos em relação ao compost Barney para verificar o que é que isso está impactando na sanidade do rebanho. Então, eu vou pedir para o Guilherme complementar aí. Eu vou aproveitar a sua fala, Valdiane, porque você comentou no final da sua apresentação que quando a gente fala sobre bem-estar animal, não tem como não falar de sanidade, tá? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O assunto bem-estar animal, eu vejo que ele tem 2 vertentes muito importantes, que uma é muito associada à visão de quem produz alimento, quem lida com o animal no dia a dia, e uma é a visão do consumidor, dos nossos consumidores que estão na cidade e que não têm, às vezes, uma noção, um entendimento do que é produção animal, tá? Eu não estou entrando no mérito de quem é e quem não é vegetariano, quem é e quem não é vegano. O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma parcela da população hoje que realmente está preocupada com o bem-estar animal. Não querem consumir produtos de origem animal, sendo que esses animais não foram criados com um mínimo de condição de bem-estar. Tá bom? Então, isso é uma demanda muito forte, é um assunto muito sério que a gente deve encarar, porque a gente precisa de pessoas que consumam leite e derivados, né? Tá. A outra vertente que eu vejo é o seguinte: quem trabalha com produção animal tem, sim, a visão da importância do bem-estar animal pelo bem-estar animal. Só que o bem-estar animal ele está totalmente associado a índices reprodutivos e índices produtivos. Então, o que eu quero dizer? Que além da gente proporcionar uma situação que o consumidor vê com bons olhos quem produz e leva em consideração o bem-estar animal, e o que o produtor ganha em termos de redução de doença, em termos de uso de medicamento, em termos de aumento de produtividade, usando o conceito de bem-estar animal, que no final eles se complementam também. Tá? Então, eu acho muito interessante essa colocação, porque o que eu andei vendo? As pessoas construíram um compost Barney que realmente proporciona um ambiente muito melhor para a vaca, ela aumenta os índices reprodutivos, mas na hora que você olha o índice produtivo, não melhorou nada. Aí você entra no rebanho e olha que 50% do rebanho está infectado por Streptogalacti. Então, o colega, veio de investir 20 mil para fazer a erradicação da Galacti, ele investiu 250 mil para construir o compost Barney e colocou dentro do compost Barney metade do rebanho infectado por Galacti. Tudo bem, agora é a hora dele fazer a erradicação, porque senão ele vai melhorar os índices reprodutivos, mas o índice produtivo, na hora que ele fizer o controle leiteiro, ele não vai ver melhora. Por quê? Porque 50% do rebanho está com a Galacti e a CCS do rebanho está de 1 milhão. Mas eu acho um assunto muito, muito interessante. Por quê? Houve um investimento no bem-estar, mas o mesmo investimento não foi acompanhado do ponto de vista de sanidade do rebanho.
E quando eu falo em colocar animais no compost barn, a gente fala também de outras doenças, como brucelose, como tuberculose, entendeu? Bem, é isso. Muito boa a sua colocação. Vamos aqui para mais uma pergunta da Marina Horta. Na verdade, ela fez duas perguntas. Ela falou, vamos supor, um rebanho identificado com 70% com a Galacti e desses animais, 50% também estejam com áureos. Eu devo optar por tratar o Agalacti primeiro, para depois tomar as condutas para resolver o áureos? Outra dúvida. Quando se tem grande quantidade de animais para ser realizada a blitz terapia, é melhor tratar todos os animais de uma vez só, respeitando o período de carência da bula, ou separar os animais em lotes e realizar o tratamento em parcelas? Ela também perguntou até quando vale a pena tratar o animal com áureos. Gente, quem fez essa pergunta mesmo? Marina Horta. Nossa, Marina, ó, só essas 3 perguntas aí que você falou, dá para a gente conversar aqui mais 1 hora, 2 horas, é um assunto que eu adoro. Muito boas suas perguntas, elas fazem todo o sentido do mundo, e vamos tentar responder, né? Então, vamos lá, olha só, de acordo com a literatura, se o rebanho tem até 80% de animal infectado, trata os animais infectados por Agalacti. Com mais de 80% de animal infectado, trata todos os animais. Aí, olha só a importância do diagnóstico. Quando a gente falou que o Streptococcus agalacti é liberado em grandes quantidades pela glândula mamária, o que pode acontecer? Uma vaca ter co-infecção, ela ter 2 patógenos da mastite. Imagina que uma vaca tem co-infecção por áureos e por agalacti. O que eu faço? Eu trato o animal e elimino o agalacti, sendo que eu já sei que se for uma infecção por áureos crônica, não vai eliminar a infecção. Então, a pergunta dela é muito boa, porque o que eu sugiro fazer no início do tratamento? Quando a gente pega uma vaca com co-infecção por áureos e agalacti, na cultura microbiológica pode crescer cultura pura de agalacti. Aí o cara não sabe que tem co-infecção por áureos. Então, quando você tem um rebanho com alta prevalência de agalacti, o que eu sugiro? Fazer um PCR. Porque no PCR vai identificar tanto áureos como agalacti. E o cara que tem áureos e agalacti, ele olha para aquela vaca. Não, essa vaca aqui tem 5, 6 crias. É uma vaca que eu já pretendo fazer o descarte dela. Não vale a pena investir no antibiótico, já vale a pena descartar ela direto. Aí eu pego um PCR que só dá agalacti. Aquela vaca, eu posso fazer o tratamento dela. Entendeu? Então, a colega tem que lembrar que num rebanho, eu já fui em rebanhos que só tem áureos, mas eu nunca fui num rebanho que só tem agalacti. A maioria dos rebanhos que eu vou tem áureos e agalacti. E vai ter vacas com co-infecção. Eu devo tratar ou devo descartar? Então, o primeiro exame de um rebanho para fazer a erradicação de agalacti, se é uma alta prevalência, eu utilizaria o PCR para poder saber se a vaca tem co-infecção. Se tivesse co-infecção por áureos, eu consideraria descartar o animal ao invés de tratar. Aí, depois que você faz aquele primeiro tratamento de blitz terapia, e depois que descarta os animais com infecção crônica por áureos, aí a gente começa a fazer um microbiológico, porque o microbiológico, o resultado é em 1 semana. E, por acaso, alguma vaca que ficou para trás, que a gente não identificou, a gente tem uma chance de identificar ela nos próximos exames. E no final do processo de erradicação, a gente sempre fica com 1, 2 vacas de agalacti para trás. E como o microbiológico demora 1 semana, eu já sugiro, no final da erradicação, fazer o PCR de novo. Por quê? Porque o resultado sai em 24 horas, 30 horas. E a gente tem condição de fazer o tratamento mais rápido, sem haver disseminação para outras vacas susceptíveis. Então, a pergunta dela, olha só, percebe que a pergunta dela, ela tem um monte de nuances que, se o colega não tiver um entendimento bom de mastite e de glândula mamária, ele pode, às vezes, fazer um investimento maior do que é necessário. Entendeu?
Mas a pergunta dele é muito importante, é muito legal, e tem uma fundamentação técnica baseada em diagnóstico que responde ela. Ela fez 3, 4 perguntas. Quais foram as outras? Espera aí que eu vou repetir. Primeiro, ela deu um exemplo, né? Um com 70% de Agalacte e outro com 50% de Aureus. Se ela deve optar por tratar o Agalacte primeiro ou depois resolver o Aureus. Essa foi a primeira. E a outra foi ela falando da blitz terapia. Se ela trata tudo de uma vez, respeitando o período de carência da bula, ou se ela separa em lotes para tratar em parcelas. Só um minuto, por último, ela perguntou até quando vale a pena tratar um rebanho que tenha áureos. Acho que você falou da áureos não vale a pena. Tratar áureos tem que descartar. Não tem tratamento por áureos. Aquela foto do abscesso da glândula mamária, não tem jeito de tirar aquilo ali com CCS e com antibiótico. Tá? A fisiopatologia do Streptogalacti faz a bactéria aderir e se multiplicar no tecido, na superfície da glândula. A fisiopatogenia do áureus faz o áureus penetrar no tecido da glândula e fazer aqueles abscessos profundos na glândula. Por isso que não tem jeito de tratar o áureus. Tá? A gente tem uma taxa de cura de áureos em vacas de primeira cria de 20% a 30% durante a lactação e de 70% a 80% na secagem. Então, olha como que é difícil tratar o áureus. Isso na primeira lactação, uma vaca nova. À medida que ela vai envelhecendo e vai ficando com fibrose, que vai tendo microabscesso, é difícil demais. A outra coisa que ela falou é tratar todos os animais, 70% de áureos e 70% de agalacte e 50% de áureos. Ela tem que saber quais as vacas que têm co-infecção, para a gente poder saber se trata ou descarta. Se tiver co-infecção, a minha opção é descartar, porque tem áureos. Tá bom? Tá bom. Aí veio aqui uma chuva de elogios, né? Vários elogios das apresentações, agradecendo o Instituto. O João Soares fez um comentário que deveriam especificar o tipo de micro-organismos, né? Nas hienes, se é áureos, se é agalacte, se é úberes, não apenas CBT e CCS. Parabenizou a palestra também. Vários elogios aqui. O pessoal perguntando aqui da disponibilização, o Júnior já respondeu que vai estar disponível lá. O Altegnos, gente, tem uma calculadora de produção de queijos, para quem não viu ele falando no início aí, ele disponibilizou milkbox.com.br, ele calcula os constituintes, né? Porcentagem de proteína do soro, então, para quem está com problema aí, às vezes, de mastite, ou quer acompanhar a produção, você pode usar a calculadora dele, muito boa também. Aqui o pessoal dando os parabéns pela apresentação. Elson Marques, existe algum estudo que compare o desenvolvimento de células somáticas comparando o mesmo animal que sofreu uma ordenha, no caso 2 ou 3 ordenhas? É a pergunta dele. É uma relação entre número de ordenhas e CCS? Tem alguma relação se ele sofre 3 ordenhas no dia, pode ter mais mastite ou menos? Olha, a gente sabe que quando a gente faz 3 ordenhas, principalmente em gado especializado, vaca holandesa, a tendência é o animal produzir mais. Né? Porque a gente conhece aí um pessoal que faz 3 ordenhas, dizem que a produtividade aumenta de 10% a 20%. É o que a gente escuta. Bem, o que eu fico tentando pensar nessas relações. Se você tem um manejo de ordenha bem feito, eu imagino que o número de ordenhas não vai influenciar. Mas se você tem um manejo de ordenha mal feito, você vai se repetir aquilo ali 3 vezes no dia, ao invés de 2. Então, eu penso que o processo de transmissão vai ser maior na 3 ordenhas em relação a 2. E, principalmente, se tiver já um nível, uma pressão de infecção no rebanho.
Porque você está repetindo um erro de forma sistemática um número maior de vezes no dia. Ô, Guilherme, eu acredito que ele esteja imaginando aqui também a questão do tempo entre uma ordem e outra, mas aí vai depender do que você está falando, da produção do animal. Não tem nada a ver se passar de 2 para 3 ordenhas. Isso aí não vai interferir. O que vai interferir é o manejo, e não a quantidade de ordenhas. Sim, mas eu vejo que se o manejo estiver inadequado, ao longo de um mês, você faz 90 vezes em 3 ordenhas. No outro, você faz 60. Então, quando você olha 90 vezes uma coisa errada em relação a 60, o 90 é pior. A minha lógica de dar a resposta foi essa. Ou seja, a disseminação dos patógenos vai ser maior. Quer complementar, Val? Eu não sei, acho que a conexão dela deve ter... A imagem dela está congelada. Não, eu concordo. O Elson, quando ele fez a pergunta, ele devia estar imaginando a questão do tempo entre uma ordem e outra, porque ele está falando aqui, sofrer uma ordem, no caso, 2 ou 3. Eu imagino isso. Se ele estiver aqui até presente e quiser esclarecer. Mas eu concordo com a resposta. Bom dia, professores. É o Elson. Tudo bom, Elson? Bom dia. Bem, o que eu pensei foi justamente isso, né? Eu pensei assim no intuito que hoje as ordenhas, a quantidade de ordenhas que o animal sofre, eu acho que está muito descoordenada, né? Como a gente tem um problema hoje no Brasil, com mastite, com taxa de célula somática muito alta, a gente expõe o animal, ele faz a ordenha hoje, a mimosa faz a ordenha agora de manhã, e ainda tem mais uma outra ordenha para fazer à tarde. Então, acaba disseminando muito esse problema durante as ordenhas. Eu pensei justamente nisso aí, entendeu? Porque, às vezes, você não tem um controle eficaz de manejo do animal e acaba isso aumentando ainda mais, entendeu? Você leva o animal a fazer 2 ordenhas, 3 ordenhas por dia e com o mesmo problema, né? Então, isso assim, por isso que eu levei. Se tem algum estudo do mesmo animal que ele tem um problema e, às vezes, você faz um tratamento nele, mas ele acaba que depois ele acaba fazendo essas ordenhas, mais ordenhas durante o dia, isso acaba disseminando muito. Eu pensei foi nisso. Não sei se fui bem claro nisso aí. Então, eu acho que eu respondi mais ou menos na sua lógica, né, Elson? Exato. Isso aí mesmo que eu pensei. Obrigado, professores. Muito boa a colocação. Tá bom. Júnior, vamos encerrar? Tá dando eco aqui para mim. Vamos sim. Infelizmente, nós temos que encerrar por causa do avançado do horário, né? Então, as demais perguntas vão ficar aí para resposta aí por parte dos convidados. Podem encaminhar para os e-mails deles. Gostaria novamente aí de agradecer, né, a todos os participantes. Não sei se o professor Sebastião Tavares está presente. Está sim. Professor Sebastião, fique à vontade para fazer aí as considerações finais, por favor. Guilherme, pela presença, foi muito boa, foi além do grande conteúdo científico, também de aplicação, isso é importante aqui no nosso bate-papo, né? Obrigado a Valdeane pela apresentação também, parabéns a Denise pela moderação tranquila, muito bem feita. A todos os colegas do LCT que estiveram aqui conosco e aos demais também. E destacar aqui do comentário que o Guilherme, as 2 instituições, Embrapa e LCT, trabalhando juntas, trabalham como mais do que soma, trabalham de modo sinérgico, né? É isso que a gente precisa. Estamos inteiramente à disposição, já somos parceiros, para estreitar as nossas parcerias, né? E desejo a todos uma boa tarde e um bom final de semana. E reforço o convite para o próximo semana estar aqui no 17º Bate-Papo Tecnológico. Obrigado, Júnior. Obrigado. Se vocês 3, Valdeane, Denise e Guilherme, quiserem fazer alguma consideração final, fica à vontade. Só agradeço pelo convite de moderar esse bate-papo, foi tão importante esse tema, né? E é isso, obrigada, acho que foi sucesso, esclareceu muita coisa, porque geralmente, quando eu falo de mastite, eu falo só de tecnologia,
Então, eu aprendi muito hoje sobre como combater a mastite, né? Então, foi muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do Júnior, da coordenação do evento, para fazer esse bate-papo. Agradecer ao Guilherme, que a gente já está fazendo essa dobradinha, essa parceria, né, Guilherme? Já é a segunda vez que a gente faz essa palestra, acho que casou, deu certo, complementou. E, assim, se quiser novamente, a gente faz outras a parceria, acho que é bem pertinente. Agradecer ao professor Sebastião pelas palavras e a Denise pela apresentação, que me emocionou aqui, ó, coração. Guilherme, obrigada por favor. a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá para o e-mail. Eu faço das palavras dos meus colegas as minhas palavras. É um sentimento de gratidão, muito obrigado. Eu acho que o nosso papel é esse aí, difundir conhecimento o mais popular e democrático possível. Então, meus agradecimentos à equipe do LCT. Obrigado. Professor Mário Passos, por favor, aí, você que é produtor de leite e trabalha com a indústria de laticínio, faça também suas considerações. Pode abrir o seu microfone aí, se o senhor quiser. Ô, Júnior, enquanto ele abre o microfone, o Altegno deixou o contato dele aí para quem quiser, tá? Ótimo, obrigado, Altegno. Pode falar, Mário. Agradecer mais uma vez o convite, parabenizar todos os palestrantes. Eu só gostaria de acrescentar um detalhe sobre ordenhadeiras mecânicas. A configuração dos tetos dos animais não são idênticas. Existem tetos mais macios, outros mais duros, então as configurações não são iguais. E nas ordenhas, eles usam a mesma pressão para ordenhar qualquer tipo de animal. E com isto, você usando pressão excessiva em um teto macio, você vai causar lesão interna. Uhum. E esta lesão interna vai aumentar sensivelmente o CCS. Então, não há uma conscientização ainda aos produtores como ordenhar, como diz o professor Guilherme, o manejo correto. O manejo de ordenhadeira mecânica é muito importante para eliminar grande parte desses CCS do leite. Mas não é adotado nas propriedades agrícolas. Eu tenho um cuidado excessivo com isso. Às vezes começam a lavar, dizendo que as contaminações são de falta de limpeza. Não é bem por aí. A ordenhadeira, ela tem um pulsador que regula a pressão das teteiras. Então, isso tem que ser bem visto para quem ordenha, para quem produz leite. É lotear os animais, tetos para tetos macios, tetos mais duros, assim fazer a regulagem das teteiras para que não cause lesões no tetos. Eu não vou entrar mais em pormenores, eu só queria colocar esse detalhe, que uma grande parte dessa CCS vem de lesões nos tetos, rompimentos de vasos sanguíneos, e o animal sente, quando bate a teteira, se ela tiver com pressão alta, ele mexe, ele quer se soltar, nota-se isso. Então, nós teríamos que levar, nós técnicos, teríamos que levar essa informação ao campo, para que as ordenhadeiras, o manejo, repetindo o que o professor Guilherme diz, o manejo tem que ser muito cuidadoso, e a ordenhadeira é um ponto principal que tem que ser visto. Muito obrigado pela oportunidade. Ótimo, Mário. Obrigado nós, né, pela sua participação, sempre, desde o primeiro evento. Bom, ficou marcado aqui algumas questões, né, que eu gostaria de ressaltar. A preocupação com o bem-estar animal, que é uma tendência, né?
principalmente na questão dos queijos artesanais, né? O produtor de queijos artesanais, ele sente muito isso, que é a questão do reflexo, né, no trato animal, ser refletido diretamente no seu produto, né? Então, assim, um dos diferenciais do queijo artesanal é justamente isso, a qualidade do leite, a limpeza, a higienização, o trato do animal. Então, isso está diretamente relacionado, né? Boas práticas agropecuárias, qualidade do leite, isso tudo vai evitar rancidez hidrolítica, rancidez oxidativa, off-flavor de produtos diversos, problemas na fabricação, como coagulação, doce em produtos OHT, perda de proteínas no soro, perdas de finos. Bom, o produtor sente muito isso no caso do queijo artesanal. No caso do queijo da produção industrial, né, existe um fator que minimiza um pouco, que é o leite de conjunto, né? No entanto, esse impacto ainda é visível muito bem dentro da indústria. Então, gostaria de agradecer, né, a todos novamente e falar que esse é o nosso delivery de conhecimento, né? A gente entrega um conhecimento na casa de vocês nesse momento de pandemia, difícil, né, da gente encontrar, da gente reunir. Como diz o professor Mário Passos, é um momento de autoajuda, né, que a gente tem aqui entre a gente. E na semana que vem, gostaria de lembrar que começaremos um pouco mais tarde. Começaremos às 11 horas, até 12h30, né? Então, houve uma mudança aí devido a uma necessidade do convidado, e já fica o aviso aí para todos, né? Então, em nome da EPAMIG e LCT, agradecemos a presença de todos, desejamos paz e saúde, né, para todos, que vocês tenham um excelente final de semana e quem puder, fique em casa. Obrigado. Até mais, pessoal. Um abraço, gente. Tchau. Bom Microfone final tá de semana. quem quiser falar aí, fique à vontade, tá? Muito bom mesmo, Guilherme e Valdene. Foram muito precisos. Gente.